Oi, pessoal. A nossa aula de geografia de hoje é da página 381. Nós vamos falar da vinda dos imigrantes aqui para o nosso país. Bom, em 1888, os escravos foram libertos. O que aconteceu? Os fazendeiros ficaram sem mão de obra para trabalhar em suas fazendas. Precisavam de pessoas para trabalhar. Lá na Europa, lá no século XIX, o que acontecia? A situação lá estava muito ruim. Então, eles precisavam de um novo lugar para ter uma nova oportunidade de trabalho. E aí, muitos deles vieram para o Brasil. No começo, veio principalmente italiano, espanhóis e portugueses também. Depois, mais tarde, vieram muitos outros imigrantes também. Então, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho. Então, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, começaram a chegar imigrantes de outros países em um processo que intensificou depois da abolição da escravatura em 1889. Para cá vieram alemães, italianos, espanhóis, portugueses, poloneses, povos africanos, japoneses, entre muitos outros. As condições eram difíceis da vida na Europa, segunda metade do século XIX. Intensivaram muitos europeus a buscarem novas oportunidades em outros locais, aqui no Brasil, por exemplo. Os imigrantes, como os alemães, depois os italianos, vieram para colonizar terras cedidas pelo governo e para suprir a mão de obra que os negros escravizados de plantações, especialmente de café, do estado de São Paulo. Então, eles vieram para trabalhar principalmente nas lavouras de café aqui do Brasil, que estava em grande expansão naquela época, né? Bom, aí em São Paulo, por exemplo, era uma cidade que crescia muito por conta da venda de café. Bom, e aí começaram a abrir várias indústrias naquela época. Muitos imigrantes italianos e espanhóis traziam na bagagem experiência profissional e acabaram formando uma grande parte da mão de obra da nascente da indústria brasileira. Então, por isso que os imigrantes vinham para o Brasil, para trabalhar, porque faltava mão de obra e eles tinham experiência lá na Europa. Então, foi uma junção muito legal. O Brasil precisava de mão de obra para trabalhar e eles precisavam de uma nova oportunidade e tinham experiência. Então, por isso, vinham tantos imigrantes naquela época e vêm até hoje para o nosso país. Agora vocês podem estar fazendo atividades da página 385. Até!